Muito bem. Estamos de volta para, depois de uma pausa, continuarmos a ver com mais profundidade e em diversos aspectos a nova ordem mundial e a globalização. Em que aspectos esta globalização afetou o nosso ambiente? O nosso ambiente onde nós vivemos, o ambiente de trabalho, os fatores econômicos, tecnológicos, sociais, políticos e legais que afetam a nossa vida decorrentes da globalização. O que aconteceu no outro país que a gente também tem que cumprir uma lei que mudou. Então nós temos o ambiente onde nós vivemos, nós temos uma análise de tudo que acontece em volta da gente e ciclo de vida de determinados setores. Vamos verificar o que está acontecendo hoje nas escolas com pandemia. Pandemia que começou em outro país. Então, tudo isso faz parte dessa nova ordem mundial. Essa facilidade do intercâmbio de coisas fez com que o vírus se espalhasse por todo o mundo. Vamos lá. Então, nós temos que fazer, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, analisar um ambiente. Analisar um ambiente para que a gente possa definir que passos nós vamos dar ao longo da nossa vida. E nós vamos saber onde que nós estamos inseridos e tomar decisões. Quais são as restrições ambientais do ambiente que nos cerca para possibilitar as nossas decisões? Uma pergunta simples que se fazia antes para o menino era: menino, o que é que você quer ser quando crescer? Essa pergunta hoje é difícil de ser respondida. O mundo está mudando muito rápido. A quantidade de profissões existentes e que estão por surgir cresce a cada dia. Antigamente você tinha ali 4, 5, 6 profissões a serem selecionadas. Vai ser médico, vai ser dentista, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser economista. Hoje em dia você tem uma variedade enorme de profissões a cursar. Quem era que pensava em marketing? Ninguém pensava nisso. Em tecnologia da informação, nem pensar. A tecnologia mais avançada que se tinha era telefone. Então, como que esse ambiente que altera, que troca tudo, vai influenciar as nossas vidas e as organizações onde nós estamos inseridos? Então, vai se dizer que o ambiente está dividido em dois aspectos. Um ambiente geral muito grande, o país, um continente, que influenciam a organização, e um ambiente mais específico. Vamos ver no caso uma escola. Quem são os clientes da escola? São os alunos, mas também temos os fornecedores, a outra escola que concorre com a nossa. Então nós vamos dizer que o macroambiente, o ambiente onde nós vamos fazer uma análise do que nós vivemos, ele vai abordar questões muito amplas no ambiente social, econômico e político. E este ambiente macro, as organizações pouco influenciam esses ambientes. As grandes empresas enormes vão conseguir afetar esse ambiente, vão fazer pressão através de lobbies para que consigam mudar este ambiente, favorecendo a atuação dessas empresas específicas. Então, nesse nosso macroambiente, vão acontecer questões amplas no universo social. Essas mudanças vão levar anos para acontecer. Então, vamos ver aqui duas imagens. Uma enceradeira, que era algo que nós apontamos em aulas anteriores como algo que veio facilitar a vida das famílias, principalmente das mulheres. Hoje em dia, já temos o tal do robozinho, que ele varre a casa sozinho. Você deixa carregar, aperta o botão e ele sai varrendo. E quando ele está descarregando, ele volta para essa base para ele ser recarregado. Então vai acontecer a mudanças diversas nos negócios com a valorização da mulher. A mulher hoje ocupa cargos
que não se pensava nisso há 40, 50 anos atrás. Então vão ter novas necessidades e vão surgir novas oportunidades. E as empresas e as nossas vidas também são afetadas por 4 grandes forças macroambientais, maiores do que o nosso ambiente. O ambiente político e legal, ambientes econômicos, tecnológicos e sociais. E essas forças vão se interpenetrar e fazer alterações no nosso modo de vida. Então, fator globalização, fator estabilidade econômica, fator fusão e aquisição de empresas e o fator crescimento no setor de serviços, que vão, este último aqui, esse crescimento, vai influenciar aquilo que vocês querem ser no futuro. Uma estabilidade econômica vai definir como que você vai crescer, como que você vai se formar, em que área você pretende trabalhar. Aqui nós temos tudo o que acontece no mundo globalizado, grande comércio, aviação, navio, porto, transporte, fusão de empresa, uma empresa comprando outra. O mundo está ficando pequeno. Então, para as empresas brasileiras, esta expressão globalização foi usada por diversos fins e colocaram culpa na globalização o aumento do preço dos produtos agrícolas. A China, entrando no mercado de trabalho mundial, reconhecida como alguém que cumpre as diretrizes da Organização Mundial de Comércio, entrou pesado com seus bilhões de habitantes comprando alimento. Ela não consegue produzir alimento para todo mundo, ela tem que comprar. As projeções indicam que nas próximas décadas o Brasil terá um crescimento muito grande na área agrícola. Então os níveis de violência também são dizendo que são responsabilidade da globalização, intolerância racial e religiosa. Intolerância talvez porque foram se interpenetrando as ideias, né? Chegou gente de outras religiões em outros países e às vezes não se consegue tolerar essas novas pessoas e novas religiões. E como é que se define globalização? Entre diversas definições que existem. Um grande aumento das trocas internacionais, resultante do surgimento de novas tecnologias de telecomunicações e informática. Vamos imaginar um navio daqueles que o Cabral chegou no Brasil, que já estávamos em plena revolução comercial, naquele tempo, busca do caminho para as Índias, busca de novos mercados. Um navio daquele carregava 60 toneladas. 60 toneladas carrega um caminhão desses que você passa na estrada, que tem 2 caçambas, vamos chamar assim, 2 reboques. Cada eixo no reboque carrega 15 toneladas, como cada reboque tem 3 eixos, 45, 90 toneladas. Então um caminhão daquele transporta o que um navio do tempo do Cabral transportava, se conseguisse. Então, para vocês consigam ver a quantidade de mercadoria negociada hoje. A diferença é que o Cabral levava 45 dias para sair de Portugal e chegar no Brasil. Então, os fatores de globalização, trocas comerciais, financeiras, econômicas, culturais e sociais. A cultura de outro país chegando no nosso. Social, outros costumes vindo para o Brasil, indo do Brasil para outros locais. Então, produtos, serviços e divisas. Então vai acontecer a helenização. Lá no ano 400 a.C., quando as ideias gregas vão se espalhar pelo mundo com Alexandre Magno. Foi uma grande globalização. Aí depois passamos e vamos ter a romanização,
que vai ser a base da cultura grega e romana, que vai definir a evolução do pensamento ocidental, a partir de Roma e da Grécia. Aí no Renascimento, 1400, 1500, expansão comercial e revolução industrial. E as primeiras multinacionais, o comércio ficou, os locais ficaram pequenos e as empresas começaram a manter filiais em outros locais. E as diferenças entre elas? Então, muito grande, sem comparação com fatos anteriores. Quando Dom João VI veio para o Brasil, num daqueles navios veio o dinheiro da coroa portuguesa, ouro, joias, para garantir o desenvolvimento da corte, a vida da família real portuguesa. Em decorrência dessa globalização, aconteceram crises no México, no leste asiático, na Rússia, inadimplências de países, calotes, incapacidade de pagamento dos países. Hoje em dia não acontece mais a fuga física do dinheiro. Ninguém bota o dinheiro no navio e vai para a colônia levando o dinheiro de Portugal. Um operador de câmbio lá em Londres tira o dinheiro de Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha, dá um enter e o dinheiro passa para a filial do banco na Suíça. E o dono do dinheiro escapou com o dinheiro dele. Tá certo? Diferente de antigamente. No nível de globalização, ainda na parte comercial, grande importação e exportação de produtos. Na financeira, circulação de recursos financeiros, onde eu levo o dinheiro para um país apenas para emprestar para o governo, ou eu levo o dinheiro para ser um dinheiro produtivo, fazer um investimento naquele país. Na área de serviço, desenvolveu muito a área de consultoria e de informática. McDonald's hoje é o símbolo maior da globalização. Aquela imagem de fartura, ter o dinheiro sempre que você quiser. E operadores de telemarketing. O Reino Unido contrata o telemarketing dele na Índia. Todo mundo fala inglês. Mas está vendendo um produto lá do Reino Unido. Aí, no fator estabilização econômica, o fim da inflação fazia com que vão remover os buffers, que eram relações comerciais distorcidas. O Brasil era diferente do mundo. O Brasil era instável bastante e o mundo tinha instabilidade. O Brasil, em determinado período, em 10 anos, teve 8 planos econômicos, 4 moedas e inflação de 4 dígitos. Ninguém queria vir com a sua empresa para o Brasil. Não tinha estabilidade. Decorrente da globalização. Era fácil vir, mas era perigoso. Então, em julho de 94, decorrente de fuga de capital internacional do Brasil, as empresas no exterior eram mais eficientes, mais competitivas e inovadoras. A partir de um determinado ponto, vão acontecer planos econômicos no Brasil que vão levar a uma melhoria da nossa situação econômica, que nos deixou quase que comparados a nível internacional. Então, as empresas nacionais eram acomodadas, não tinham competição, o contexto inflacionário, que você ganhava no mês seguinte já tinha que ganhar mais, porque a inflação era muito alta. Os produtos produzidos no Brasil, de baixa qualidade, mas vendiam porque não tinham concorrência. E o estoque era corrigido acima da inflação, o estoque que a empresa tinha no fundo do galpão. Então, dificilmente ela tinha prejuízo. A ineficiência da empresa era compensada pelo aumento da inflação. Então, o Brasil, segundo o IBGE, a classe C, em determinado ano, 2010, que ganhava de 4 a 10 salários mínimos, representava 53%, e em 2005 ela era 34%. Então, a classe C subiu a quantidade de gente, mas porque ela subiu o ganho da classe C.
Então, essa estabilização na economia que aconteceu nesse período, decorrente do Plano Real, inicialmente houve uma euforia para consumir. Posteriormente, houve um desconsolo. Você tinha que pagar o que você comprou. As empresas não tinham costume de vender no crediário. O banco não tinha costume de atender todo mundo. Então você não ouve falar hoje dos bancos Econômico, Nacional, Bamerindos, lojas Arapuã, G. Aronson, Hermes Macedo, Mesbla, todas elas afundaram. O sucesso, Casa Bahia. Vende o que você quiser. Prestação infinita, pagar R$ 10 por mês. Ela vende. E se destacou no mercado. Então, esta causa desse movimento que aconteceu da economia, começou a haver fusão de empresa, juntando para tentar sobreviver. As empresas estrangeiras queriam entrar no Brasil e aí eles compravam outras empresas. A situação agora já era estável. Ou você quer simplesmente manter a participação no mercado. Você compra outra empresa, você tinha 5%, a outra empresa tinha 5%, você compra outra empresa, você passou a dominar 10% do mercado. Então, pode haver uma oportunidade de investimento, porque está havendo uma desregulamentação. Eu vou crescer de forma mais fácil. Aí muda o padrão tecnológico. Eu consigo fabricar mais com o mesmo maquinário ou com a mesma estrutura, mas eu mudo a máquina, eu aumento minha produção. Eu aumentando a produção com a mesma estrutura, eu reduzo o meu custo. E aí eu vou juntar minhas capacidades tecnológica, financeira, mercadológica, organizacional, para obter uma melhoria neste relacionamento entre aquilo que eu sei fazer. E aí a pessoa pode ganhar dinheiro com a aplicação de dinheiro. Internacionalmente, esta mesma coisa que acontecia dentro do Brasil, acontecia nos outros países. A Audi e a Volks se juntaram, a Ford se juntou com a Volvo, a Nissan se juntou com a Renault. Então, a tecnologia foi o motor da globalização. Então, por exemplo, no tempo da colônia, Brasil colônia, eu queria comprar alguma coisa de Portugal, eu tinha que mandar uma mensagem de navio, 45 dias para ir. Lá a pessoa ia produzir, ia botar no navio, 45 dias para chegar aqui. E aqui, em condições precárias de transporte, eu tinha mais um tempo para distribuir o produto para ser vendido. E aí eu levava mais 45 dias para mandar o dinheiro para a pessoa que me vendeu. Se ela tivesse aceitado vender e receber o pagamento depois da entrega do material. Então, no século XX, grandes conquistas que nós já vimos: eletricidade, automóvel, saneamento básico, aviação, conquista do espaço naquela disputa Estados Unidos, União Soviética, e eletrônica. No século XXI vai mudar: proteção aos recursos naturais, porque estão vendo que se continuar usufruindo do mundo como está sendo feito hoje, no futuro não vai ter mais água, não vai ter mais terra de emprego na agricultura. A manipulação genética, tanto de gente como de animais, para fazer animais maiores, com melhor capacidade. Energia alternativa, eólica, solar. Globalização da internet, exploração do espaço, todas essas grandes conquistas. E aqui nós temos a quantidade de gente que usou a internet e o comércio mundial em volume de recursos. A internet, inicialmente, ela foi feita com um emprego militar. Caso a União Soviética destruísse os centros de comando e controle das Forças Armadas Americanas, elas tinham as ligações via internet para fazer o controle da guerra. Então aqui demonstra a quantidade de gente que usava internet e a quantidade de recursos nesse comércio internacional. Então, a chegada da internet não precisava mais tanto de correio. Hoje você não vê mais ninguém fazendo carta
passando telegrama, passando fax. Você pega o telefone e liga, manda um e-mail. Os boletos hoje não vão mais pelo correio. Você quer mandar uma encomenda, vai mandar pela FedEx, pela UPS, tá certo? Um avião da Embraer, o Embraer 190, foi feito o protótipo virtual no computador. Todo mundo estudava, engenheiro, fornecedor, comprador, internet nos bancos e internet no ensino. Hoje vocês estão tendo aula pela internet, estão assistindo aula pela internet, estão mandando trabalho e fazendo prova pela internet, sem sair de casa. E aí isto levará a que, no futuro, devido ao avanço tecnológico, o Jeremy Rifkin escreveu um livro, O Fim dos Empregos. E ele vai dizer que o emprego vai acabar. O emprego, como nós conhecemos hoje, vai acabar. Antigamente, todo mundo fazia concurso para trabalhar no Banco do Brasil e ser caixa do Banco do Brasil. Caixa de banco é uma espécie de extinção. Nos outros países, para você falar com o caixa do banco, você paga. Você senta, ele aperta o botão e começa a contar o tempo. Falou 10 minutos, vai pagar tanto. Caro a mão de obra. Então, serviço, automação. Então, deixou de ter caixa e passou a ter caixa eletrônico. Catraca no transporte, áreas administrativas e call center. Em outros cantos, você entra no supermercado, coloca o material dentro do carrinho e chega no caixa. Não tem ninguém no caixa. O caixa lê tudo que está dentro do seu carro. Não precisa tirar de dentro do carro, não. Em cada uma daquelas peças tem uma radiofrequência que diz para o caixa, máquina, o que é que tem dentro do seu carrinho. Ela dá o total da compra, você pega seu cartão de crédito, passa na frente e transfere o dinheiro na hora. E aí vai ter que ter mudança em tudo. Como que a organização está montada? Temos que mudar. Isso no mundo dos negócios vai causar grande influência. E aí você informatiza tudo. Vai haver aumento da produtividade, da qualidade, redução dos custos e redução do nível de emprego. Menos gente trabalhando, mais qualidade e redução de custo. E você vai receber um serviço melhor. Solta a maquininha faz a faxina. Então, outros fatores culturais decorrente desse intercâmbio entre modos de pensar. Crença, valor, norma, costume, tudo isso vai afetar a sociedade como um todo. Como que você vai se relacionar com os outros, com as instituições, com a sociedade e a natureza, se os valores estão mudando? O tamanho da população, onde que ela está distribuída geograficamente, qual a densidade de cada região, como é que ela se move, qual a distribuição da faixa etária. Está nascendo muita gente, está morrendo pouca gente? Como estão os casamentos ou não estão tendo? Está morrendo mais gente do que nascendo ou vice-versa? Existe uma estrutura racial? Qual a raça? Qual a religião? Então, neste ambiente social, o que foi que aconteceu? Que vai afetar esse aspecto cultural, demográfico, ecológico. A população está envelhecendo. Preocupação hoje com a saúde, com a estética e com a ecologia. Boticário, Natura, Avon, todo mundo vendendo produto para a pele do idoso. Pintar o cabelo, você dificilmente vê uma pessoa de cabelo branco. O cabelo é louro, é marrom, é de qualquer coisa, mas ninguém quer mostrar que tem cabelo branco. Preocupação com saúde, estética e ecologia. Vai ter fim do emprego. Você vai trabalhar, mas você não vai ter um emprego. Você vai ter mais tempo livre e você vai ficar mais tempo em casa, com a família. A mulher vai ser incorporada no mercado de trabalho, não vai ter mais aquela função de mãe, como lá nos anos 40,
Por isso que desenvolveu a enceradeira, a máquina de lavar roupa, o liquidificador. Então, o nível de crescimento educacional está subindo. Você está tendo mais tempo, você vai estudar mais para aumentar a sua empregabilidade. E valores democráticos são sendo ensinados. A família se transforma. A família que antes tinha 10 filhos, 12 filhos, eu tenho 25 tios. Caiu. Transformou a família. 2 filhos. Mas isso levou também a um aumento na taxa de violência. Então, a ideia hoje de avanço da medicina, envelhecimento da população, a curva hoje da população é essa, a base larga e ficando larga até em cima. E o que é que isso implica? Apesar de ter reduzido a taxa de natalidade, a previdência pública, ninguém vai se aposentar mais com 30 anos, como era antigamente. Hoje no Brasil já está em 35. Se a pessoa vai viver 80 anos, vai trabalhar 35 e passar mais 30 anos recebendo, e topo maior, a base está menor e o topo está ficando maior. Quanto que vai receber de aposentadoria? Se considerava que você acabava a sua carreira aos 60 anos, quando muita gente se diz que aos 60 anos seu potencial de trabalho é o máximo. Você tem que procurar uma transição para uma nova atividade profissional, onde você possa empregar toda a experiência que você tem. Tá certo? Então, este envelhecimento da população vai implicar em negócios. Você vai ter que diminuir a quantidade de médico pediatra e aumentar a quantidade de médico para trabalhar com gerontologia, trabalhar com idoso. Os hospitais têm que ser dedicados a idoso, menos hospitais para crianças. Lazer e entretenimento, as pessoas que estão aposentadas e estão com mais idade vão querer se divertir, vão precisar de cuidados médicos essenciais, assistenciais, curso de cuidador de idoso, nem se ouvia falar disso antes. Medicamento específico para idoso, previdência privada, diversas atividades voltadas para a terceira idade. Boticário Natura já tem produtos voltados para os cuidados especiais com as pessoas idosas. E anunciam produtos e respeito à natureza. Compra piqui, para do piqui tirar um óleo para passar no cabelo, porque os índios usam isso para o cabelo ficar lisinho, lisinho. Aí então estuda o que é isso, compra o piqui dessas comunidades indígenas para colocar para toda a população. Na parte da ecologia, protocolo de Kyoto dizendo como que o mundo deve atuar. Certificações das empresas para que elas demonstrem que estão cuidando do meio ambiente. E os créditos de carbono. Se você economizar, você ganha créditos de carbono. Então, no ambiente social, desemprego. O emprego formal está em via de extinção. Não vai ter mais carteira assinada. Vínculo empregatício, salário, carteira assinada, férias, 13º, vai acabar. Papel do sindicato, que antes era buscar reajuste salarial, principalmente no tempo de inflação alta, hoje em dia é, pelo menos, manter o emprego e depois gerar mais emprego. O empregado, que é o dono da sua força de trabalho, teoricamente, vai passar a ser prestador de serviço. Ele vai, presta o serviço e vai embora. Ele vai ter que buscar a empregabilidade dele. Ele vai ter que se habilitar, ter múltiplas qualificações. Se ele for mandado embora como auxiliar disso, ele também é auxiliar daquilo. Nas variáveis sociais, culturais, tendências contemporâneas no ambiente social, incorporação da mulher no mercado de trabalho. Veja no colégio,
quantidade de moças trabalhando. E aqui nós temos duas imagens. Esta imagem aqui é de 68, 69, 1971, Colégio Militar de Fortaleza. Só tem menino. Esta daqui já é depois. As meninas puderam passar a entrar no colégio. E hoje, muitas tenentes, muitas, com mais diversas habilitações. E aí, produtos destinados a facilitar a vida da mulher, porque aquele papel de dona de casa caiu. Ela tem que chegar em casa com a comida comprada, só botar no micro-ondas, botar na mesa, porque a formatura começa às 13h15. Tem que estar em forma. Então, uma exigência, crescimento do nível educacional, exigência de nível de escolaridade mais elevado. Quem tiver o nível de escolarização mais baixo vai ter dificuldade de arranjar emprego, vai ter uma remuneração inferior. Antes, lá pela década de 60 e pouco, se você soubesse datilografia naquela máquina de escrever, você fazia uma seleção e estava empregado para o resto da vida no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. E bastava ter o ensino fundamental, até o 4º ano ginasial, que hoje é o 9º ano. Hoje, curso superior completo. Então, essa exigência é decorrente do aumento da complexidade das funções. Funções mais simples, com menor grau de sofisticação, de 95 a 2003, de 173 milhões, passou a ter de desempregado 3,88. Em 2009, 5,9. Tá certo? E aí essa mudança de pensamento, houve um incremento dos valores democráticos. E em diversos países, vamos nos lembrar da quebra da União Soviética, onde esses valores democráticos, de uma maneira ou de outra, foram sendo introduzidos e as populações queriam mais liberdade. As relações familiares vão mudar. A autoridade paterna, que mandava, tinha em determinados locais até poder de vida ou morte sobre os filhos, hoje em dia você tem que persuadir. E nas empresas, em vez de ser decisão centralizada no chefe, todos participam. Caixa de sugestão, plano de ideias, comissão de fábrica, círculo de controle da qualidade. Na Shell foi usado o federalismo, que é um modelo colegiado de decisão. O que é que nós vamos fazer? Reúne e decide. Então, uma autonomia relativamente ampla. Nas sociais, vai transformar a família. Passa da família tradicional para a família moderna, com poucos filhos, aqui 4 pessoas na família. Com a família separando, aqui o bolo de casamento já separou. Consequência no negócio, embalagem menor, em vez de ser dia das mães ou dia dos pais, é dia da família. Passou a ter transporte escolar, porque o pai não consegue mais levar o filho na escola, vai precisar de babá, reforço escolar, marido de aluguel e pet. O Brasil é o 2º maior nível de pet do mundo, só perde para os Estados Unidos, porque muitas famílias consideram o pet em substituição ao filho. Tá certo? Neste período de fatores políticos e legais, nós tivemos o período da Guerra Fria, cortina de ferro contra a OTAN, Pacto de Varsóvia contra a OTAN. Essa indústria toda, Capitão América é fruto da disputa cinematográfica. Capitão América defendendo o Ocidente e os comunistas defendendo a União Soviética. Então, esses fatores políticos e variáveis sociais vão fazer a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, cair, depois mudou. 2001. Esse ano foram os 20 anos da nova polarização no mundo. Capitalismo contra fundamentalismo islâmico. Para a economia, isso teve consequência.
recessão, queda nas bolsas de valores, crise na aviação comercial. E os Estados Unidos jurou pegar o Bin Laden, que foi o responsável pela ação. E aqui tem uma imagem da sala no Pentágono, o pessoal assistindo o dia que os americanos fizeram um ataque à casa onde o Bin Laden estava escondido. E aí os aspectos legais. Vai haver maior fiscalização para se evitar as piratarias de software, cigarro, CD, porque houve um aumento de mercado, aumentou a oferta de produto pirata. E aí as mensagens de pirataria é crime, coisa e tal. E aí o mundo passa a ter pactos pela sustentabilidade, tudo decorrente da nova ordem mundial. Erradicação da pobreza e da fome, diretrizes para empresas socialmente responsáveis. Aí se demonstra que o desrespeito a essas leis ambientalmente corretas, respeito ao trabalhador, fragiliza a competitividade da empresa e que não se quer, como a Nike no Paquistão, usando mão de obra infantil. Então, todos esses valores desenvolvidos nessa nova sistemática da globalização são importantes. Vocês têm que estudar, fazer as nossas atividades, fazer as atividades para que a gente obtenha a promoção ao primeiro ano do ensino médio.